Acordei com uma vontade louca de comer risoles de frango, só que eu nunca fiz, então bora fazer comigo pela primeira vez. Mas acredito que não tem mistério, até porque eu já fiz coxinha, e coxinha é bem mais difícil que risoles. Quer dizer, né, é praticamente a mesma coisa, só que tem que trabalhar mais ali no formato da coxinha, né, pra ficar perfeito. E eu já vi a minha sogra fazendo risoles, eu vejo que ela não passa trabalho nenhum, ela só vai cortando ali com a xícara, produção de milhões. Só não vou utilizar a receitinha da minha sogra, porque eu já tenho a minha, né, que eu utilizo sempre. Comecei pelo recheio, que tem que ser de frango, eu tava afim de comer risoles de frango com catupiry. Vim fazendo o meu recheio tradicional que eu faço aqui de frango, bem sequinho, que eu faço pra pastel também. O frango eu cozinhei com bastante tempero e eu separei o caldo pra gente fazer a massa. Coloquei nesse franguinho aí, gente, só cebola, tomate, meus temperinhos de sempre, né, alho frito, páprica defumada, um pouquinho de molho de tomate e ele ficou assim, ó. E eu amo o franguinho assim, ó, exatamente desse jeito. Pra fazer salgado, acho que ele fica perfeito. E agora eu fui fazer a minha massa, super prática também. Coloquei uma colher de margarina e ao invés de usar caldo de galinha, eu gosto de usar esse temperinho meu segredo. Dei uma refogadinha no tempero pra ele diluir e vim acrescentando o caldo do frango, 250 ml e 250 ml de leite. Misturei isso tudo muito bem até ferver. Depois eu coloquei mais um pacotinho de meu segredo, porque eu achei que tava sem sal e eu não quis colocar sal, eu quis colocar mais um pacotinho. Quando ferveu esses líquidos, eu vim acrescentando 300 gramas de farinha de trigo, né? E não se preocupe aí quem não pegou a receitinha, que eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês. E agora não tem jeito, né? Braços pra que te quero, minha amiga e meu amigo. Gente, vocês viram que ficou bem molinho, né? Eu gosto de fazer assim com bastante líquido pra menos quantidade de farinha. No caso aí foi 500 ml de líquido, né? Pra 300 gramas de farinha. E a massa assim pra mim fica derretendo, desmanchando na boca. E daí eu vou cozinhando ela muito bem aí no fogo baixo. Fui socando aí com a colher, gente, pra desmanchar os gruminhos de farinha. No fim, apostei todas as fichas na minha colher e ela se entregou. Justo essa, meu Deus, a minha preferida. Eu amava essa colher. Terminei de cozinhar a massa ali, né? Desgrudou do fundo da panela. Eu vim jogando ela aqui na bancada, que tava bem limpinha, tá? Vim amassando ela com rolo até ela ficar numa temperatura agradável ali pra minha mão. Depois sovei ela bastante pra ela ficar assim, ó, bem lisinha e bonita. E essa massa aqui, eu juro pra você, gente, fica um desaforo de tão boa. Ela fica super maciazinha. Não fica aquela coisa pesada, maçuda. Só façam e depois vem aqui e me conta. Ai, porque eu sempre faço e nunca dá certo. Vai fazer assim, mulher. Dá 3 tapas aí, reage. Eu boto fé em ti, eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer. Diz que tem que deixar a massa um pouquinho descansando, né? Eu deixei, mas na verdade eu aproveitei. Era pra mim descansar mesmo, meus pobres dos meus braços, que estavam doendo de tanto mexer. Se precisa descansar ou não, não sei, gente. Isso aqui eu descansei. E agora eu confesso pra vocês, meus amigos e minhas amigas, que eu não tenho muita prática, né? Então não ficou muito bonito. Isso pode acontecer com vocês também. Então não desanimem, que a prática é que leva à perfeição. Então vocês vão praticando aí que vai ficando melhorzinho. Começou que eu achei que não precisava pôr farinha, eu botei pouca farinha ali embaixo. Mas não é porque a massa já tá cozida praticamente que eu não posso usar farinha, né, gente? Inclusive, se tiver meio grudando a massinha de vocês, usem farinha. Olha aí, ó, botei o franguinho, botei bastante catupiry pra fazer bem desaforado. Quando eu fui fechar, a massa grudou ali na minha bancada. E eu vi que tava grudando e daí eu também nem passei muito rolo, né? Ficou meio grossa a minha massa. Peguei um treco aqui pra cortar, eu não queria nada muito pequeno, porque eu queria fazer uns risolões mesmo. E sério, gente, vocês não estão preparados pra ver esse dinossaurico desse risole. Pra começar, que nem guindaste, tirava ele dali de cima da bancada. Até que eu consegui desgrudar, dei uma estragadinha nele, tive que dar umas remendadinhas. E olha isso, gente, se tava feio de um lado, piorou do outro. Dei umas beliscadinhas assim, ó, inclusive já fica essa dica pra vocês, no lugar que vocês acharem que não ficou muito bem fechadinho, dá beliscõezinhos assim, que vai se ajeitando. E é isso, gente, esse foi o primeiro, né, o que temos. Não vou desmanchar ele, estragar tudo ali, o catupiry, o frango. Bora pro próximo, ver se eu consigo melhorar isso aqui, né. Já botei um pouquinho mais de farinha e já não grudou no fundo, né, beleza. Daí eu vim apertando assim e achei que, ó, gente, já deu uma melhorada aí no segundo. O segundo risole já deu uma boa melhoradinha. E daí eu ia gravar só esses dois, né, ia seguir fazendo aqui meus risoles no off. Até que eu pensei, não, vou gravar mais esse terceiro aqui, né, vai que ele fica mais bonitinho. E ainda bem, gente, dito e feito. Taquei bastante farinha embaixo, passei bem o rolo pra ficar bem fininho, não gosto de muito maçudo, né. Que quando eu aperto, ele chega a pular sozinho, gente, de tão bonito que ficou. Olha isso, gente, o terceiro risole já ficou essa coisa mais linda aí que vocês estão vendo. Peguei o jeito já logo no terceiro, isso quer dizer que tu também não pode desanimar aí, que logo tu pega o jeito também. Olha isso, gente, tô toda boba aqui, praticamente um nenenzinho. E eu podia ter pulado esses risole feio aí e ter mostrado só o terceiro pra vocês, né? Mas quem me acompanha aqui sabe que não seria eu daí, né? Aqui trabalhamos com a transparência. Até trouxe aqui o pratinho pra vocês verem a evolução aqui da gata. Do primeiro pro segundo e o terceiro, né, que ficou essa coisa mais fofinha aqui que vocês já viram. E daí eu peguei o jeito e ficou de vento em polpa a produção aqui da gata. Terminei todos ali e me renderam 14 risolões desses que vocês viram aí. Agora é hora de empanar os risoles pra fritar. Eu gosto de empanar meus salgados assim apenas no leite e na farinha, né? Que vocês falaram que é de rosca, mas eu só tenho de mandioca aqui. E sempre deu certo, gente. Fica com a casquinha crocante, fica empanadinho normal. E o saborzinho da farinha de mandioca também fritinho é bem gostoso. Mas tu empana com a farinha que tu quiser aí. Deus me livre querer dar pitaco aí nas tuas coisas. Empanei ali um por um, bem empanadinho. E agora é só fritar, né, meus amigos e minhas amigas? Peguei aqui o meu kit fritura. Eu amo fritar com aquele prato e aquele treco
buraquinho ali. Porque eu descobri que não é bom colocar coisas pra escorrer no papel toalha, que ficam encharcado mesmo assim. E murcho ainda. Eu gosto de fazer ali naqueles dois, porque a bundinha do negócio ali não encosta no prato, então tem um espacinho ali pra pingar o óleo e ele fica bem sequinho os empanados. Não tem segredo nenhum, né? Fritei até ficar douradinho dos dois lados. E tá pronto, gente, uma bacia de salgado quentinha e crocante pra me chamar de meu. Senti vontade e vim aqui fazer, graças a Deus, obrigado, meu Deus, por ter essa oportunidade. E agora escutem essa crocância aqui, né? Como vocês podem ver, a farinha de mandioca pra mim fica igualzinho, né, uma farinha de rosca. Resolvi aqui partir pra mostrar pra vocês, gente. E esse era exatamente o sabor que eu queria comer, frango com catupiry. Taquei aqui bastante maionese, ketchup e mostarda, porque só se vive uma vez. E também porque eu fico morrendo de vontade aqui quando eu vejo essas pessoas que gravam conteúdo comendo salgado assim, todo cheio de ketchup e maionese. E olha isso, gente. Fiz um risoles pra depois juntar os dois assim e comer que nem uma coxinha, né, mas tudo bem. Sei que tu aí agora não tem desculpa de dizer que não sabe fazer, porque eu tenho certeza que com essa receitinha que tu vai conseguir. E é isso, espero que tu faça e que tu goste. Um beijo, tchau!